Num comunicado transmitido em rede nacional na Ucrânia, o presidente Zelensky disse que não acredita numa solução diplomática neste momento. Ele não fará parte da delegação. Para forçar um recuo de Vladimir Putin, a União Europeia ampliou as sanções contra os russos. As medidas incluem Saudações, meus amigos, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que desde já deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Foi no dia 19 de agosto de 2021 que publiquei o primeiro vídeo profético de Parravicini sobre a temática da terceira G e o caos nuclear. Quando fiz o vídeo em questão há 6 meses atrás, não imaginava que o caos predito por Parravicini pudesse estar tão próximo. Foram diversos vídeos com essa temática, investigando minuciosamente os desenhos proféticos de Parravicini. Os vídeos em questão estarão disponíveis na descrição desse vídeo e recomendo que assistam. Nesse primeiro vídeo citado, acreditava que essas coisas que estão acontecendo agora só aconteceriam no final da 11ª hora, daqui a mais ou menos 10 anos. Mas infelizmente as coisas pioraram muito. Ontem foi aí o 4º dia de guerra, se não me engano, na Ucrânia, e temos agora uma das piores crises que essa geração já viu. Felizmente, as negociações estão em curso e vamos orar para que cheguem a um consenso, pois do jeito que as coisas estavam, a terceira G seria quase inevitável. Temos que nos preparar, sobretudo espiritualmente. Chico Xavier, Baba Vanga, Nostradamus, Parravicini, Edgar Cayce e tantos outros médios tiveram visões aterradoras sobre o futuro, porém também tiveram visões maravilhosas sobre o reinício da humanidade. Depois da tempestade, há a bonança. Peço mais uma vez que orem pelo nosso planeta. O período é de transição, porém as coisas podem ser amenizadas de acordo com os nossos méritos. No vídeo anterior mostrei para vocês como Parravicini foi preciso em uma profecia que descreve os principais eventos políticos na Rússia após a Segunda Guerra Mundial, até culminar no atual momento. Hoje irei mostrar mais 2 profecias que corroboram com tudo que temos visto aqui. Vamos lá! A era atômica está se aproximando. A Rússia já está brincando com isso sem saber. Depois da G, ela virá e fará a G. E a G das Gs será fogo de fogos. Essa é uma profecia de 1937, antes da primeira bomba nuclear, que só foi detonada em 1945. Parravicini antecipou o uso do átomo como arma em 7 anos. É simplesmente impressionante. Depois, antes da Segunda Guerra Mundial começar, em 1939, ele diz que após as guerras, a Rússia irá vir e fazer uma nova guerra. Amigos e amigas, estamos vendo essa profecia se concretizando diante dos nossos olhos. No estranho desenho temos o que parece ser um urso desenhado de maneira estilizada. Mas o mais importante mesmo é a legenda, o texto. Vamos por partes. A era atômica está se aproximando. Vimos no vídeo sobre o caos nuclear que Parravicini foi extremamente preciso, como disse antes, em prever o uso do conhecimento atômico como arma, cujo vocês poderão assistir clicando no card acima. O fato, amigos e amigas, é que já se passaram 80 anos e o conhecimento sobre armas atômicas deve ter sido ampliado. As bombas atuais são milhares de vezes mais potentes do que as lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Amigos, caso uma dessas bombas, que hoje são termonucleares, armas de segunda geração, muito mais potentes e eficazes do que as da primeira, fosse detonada, o estrago seria de nível apocalíptico.
Por isso devemos rogar a Deus misericórdia para com a humanidade. Esses líderes estão possuídos pelo mal, como dito por Parravitini em muitas profecias. Os russos foram os campeões no desenvolvimento desses artefatos. A bomba mais potente já criada, a Tsar Bomb, é simplesmente 3.000 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. Para vocês terem uma ideia, deem uma olhada nesse gráfico. Amigos e amigas, um artefato como esse seria capaz de destruir toda a cidade de São Paulo e levaria a óbito quase 500 mil de pessoas e mais de 6 milhões de feridos. Por isso, repito, temos que orar muito forte para que os líderes mundiais encontrem uma solução pacífica para a atual crise. Essas armas foram criadas como forma de dissuasão, ou seja, para gerar medo no adversário e não serem usadas. Mas no calor da batalha, a tentação é muito forte e não tenho dúvidas que seriam capazes de cometer tal atrocidade como vimos no Japão. Depois temos a parte mais importante da profecia. Diz o seguinte: a Rússia já está brincando com isso sem saber. Depois da G, ela virá e fará a G, e a G das Gs será fogo de fogos. Parravitini, é claro, coloca a Rússia como sendo o país que será o responsável pela última G, e o pior, ele fala que a G das Gs será fogo de fogos, ou seja, poderá haver o uso de artefatos nucleares. E isso fica ainda mais assustador quando há notícias como essa. Veja. Como resposta, Vladimir Putin ordenou que as forças nucleares do país sejam colocadas em alerta máximo. Isso tudo é chocante. Vamos agora para a próxima profecia, para não restar mais dúvidas. Temos essa profecia muito impressionante. Vamos ver. Com o igual, os russos chegarão à Europa. Na legenda temos o que parece ser um sinal de igual, ou seja, igualdade. Não dá para ter certeza. Então, se for um sinal de igual, isso sugere que com a igualdade de forças militares, talvez, os russos chegarão à Europa. Temos também o número 5, que é uma incógnita. No desenho, temos 3 figuras principais, uma central com a palavra Europa escrita sobre ela. Na lateral, temos uma figura que parece sair do solo a cada um dos quadros, levantando-se gradativamente. São 5 figuras ao todo, retirando a lápide. É como se estivesse ressuscitando, saindo das tumbas. Incrível. E por último, temos o número 5, com uma espécie de coroa. Por esse motivo, creio que ele se refira à quantidade de presidentes russos. Ao longo da história recente da Rússia foram 4 presidentes, mas como vimos no último vídeo, aquele presidente que permitiu que a Rússia se tornasse o que é hoje foi Mikhail Gorbachev. A dissolução da União Soviética começou com ele ao realizar as reformas no seu mandato entre 85 e 91. Então podemos considerar o acerto de Parravitini, incluindo Mikhail Gorbachev na conta. Parravitini pode ter colocado o número 5 nesta profecia para indicar que quando a Rússia tivesse o seu 5º presidente, iria começar uma invasão na Europa que, felizmente, ainda não é em larga escala, ou seja, não abrange outros países além da Ucrânia. Agora, esse número é recorrente nas profecias do Nostradamus argentino e ainda não há um consenso sobre o que ele realmente representa. Gostaria que vocês ajudassem a solucionar esse mistério nos comentários.
Em uma das profecias ele associa o número 5 ao número de uma besta e a dos selos do Apocalipse. Agora devemos nos perguntar por que Deus nos permite essas revelações proféticas. Qual o objetivo? Creio que seja para que tenhamos um vislumbre do futuro e façamos orações a fim de aliviar aquilo que foi previsto. Sendo assim, faça suas orações, vibrem positivamente para que isso tudo seja amenizado. Bom, não acabamos por aqui. No próximo vídeo vamos continuar destrinchando as profecias relacionadas à Rússia e ao atual momento que estamos vivendo. Bom, é isso. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam disso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!